Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a última rodada do Campeonato Brasileiro. A 38ª rodada ocorre nesse domingão e vamos conhecer as últimas posições, ou aquilo que mais interessa no campeonato, que é a briga pela última vaga na fase de grupos da Libertadores e também as duas vagas na pré-Libertadores, na fase inicial da Libertadores 2023. E também ver aí o último representante, né, que vai para a Copa Sul-Americana, a confirmação que provavelmente o Atlético Goianiense será o time rebaixado para a Série B, né, na briga ali contra o Cuiabá, e também, quem sabe, conhecer aí o vice-campeão brasileiro. Quem vai ficar com a segunda posição, Internacional ou Fluminense? É a última rodada do Brasileirão, já que no próximo final de semana já começa a Copa do Mundo. Bora então falar dessa última rodada, então, 38ª rodada, que já teve no sabadão Flamengo e Avaí, né? O Flamengo pediu a mudança da data para poder fazer o desfile com a Taça da Libertadores da América pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, nesse domingão, 9 jogos vão ocorrer para definição da última rodada e das posições do Campeonato Brasileiro. Galera, esse vídeo é mais para falar a respeito da briga pela Libertadores, né, e da pré-Libertadores, né, que tá chegando nessa última rodada. Com 6 times brigando ali pelas posições, né? 3 deles ainda brigam para poder ir para a fase de grupos direto e outros 3 times ainda lutam pelo menos pela pré-Libertadores. O vídeo é mais focado nessas equipes, mas também há outras brigas paralelas, né? Primeiro, a questão do vice-campeonato. O Internacional tem 3 pontos a mais que o Fluminense na briga pelo vice-campeonato e joga contra o Palmeiras. O Palmeiras que já é campeão absoluto, melhor campanha e tudo mais. O Palmeiras que busca um recorde, não perder fora de casa. É isso que o Palmeiras vai ao Beira-Rio. Se o Palmeiras empatar, ele alcança o objetivo, já é o time que menos perdeu na área dos pontos corridos, e o Internacional também alcança. Então, vamos ser bem sinceros, o empate agrada os dois. Para o Fluminense conseguir terminar em segundo, ele precisa vencer o RB Bragantino em Bragança e torcer que o Internacional perca a partida para o Palmeiras lá no Beira-Rio. Vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada, mas tudo indica que o Inter será o vice-campeão brasileiro. Galera, na briga pela Sul-Americana, lembramos que o 9º colocado, o 10º e o 11º, que ainda não estão definidos, que depende dessa briga pela pré-Libertadores e fase de grupos, vão direto para a Copa Sul-Americana, onde Santos e Goiás já estão classificados. Então, Santos e Goiás já estão automaticamente classificados para a Copa Sul-Americana de 2023. Falta uma vaga, que vai ficar ou entre o RB Bragantino e o Curitiba. O RB Bragantino, ele precisa vencer o Fluminense para não depender do resultado do Curitiba lá contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso. Se o RB Bragantino empatar e o Curitiba ganhar, o Curitiba, pela questão do critério de vitórias, o Curitiba vai para a Sul-Americana e o Red Bull Bragantino teve um ano horroroso, vai ter que ficar sem nenhuma competição ano que vem. O RB Bragantino tem jogo em casa para confirmar a vaga contra o Fluminense. Vai ser difícil a vida do RB Bragantino nessa briga pela vaga na Sul-Americana contra o Curitiba e jogar fora de casa contra o Cuiabá, né? Galera, em relação à briga contra o rebaixamento, não tem muito o que falar a respeito. A situação do Atlético Goianiense é muito delicada. Hoje o Cuiabá tem 38 pontos, tem 9 vitórias no campeonato e o Atlético Goianiense tem 35 pontos e 8 vitórias. Dá para alcançar nos pontos? Dá. Basta aí o Atlético Goianiense vencer o América em Minas, o América que briga pela Libertadores, e automaticamente Cuiabá perdeu o seu jogo para o Curitiba jogando no Mato Grosso. O grande problema é a questão do saldo de gols, né? O Cuiabá hoje tem um saldo de menos 12, a equipe do Atlético Goianiense tem um saldo de menos 18. Ou seja, o Cuiabá precisa de um empate, ou pode até perder para o Curitiba com uma diferença de 1-0, 2-0, talvez aí que o Atlético Goianiense não tenha que reverter o resultado. Uma matemática simples. Se caso o Curitiba ganhar do Cuiabá por 3-0 e o Atlético Goianiense ganhar de 3-0 do América em Minas, o Atlético Goianiense escapa do rebaixamento. Caso contrário, o Atlético Goianiense será rebaixado, ou então diferença de 4, vamos por um 4-0, um 2-0, aí talvez dá certo. Caso contrário, o Atlético Goianiense deve jogar a segunda divisão do ano que vem. Galera, umas confirmações importantes, lembrando aí que a equipe do Juventude, Avaí e Ceará já estão rebaixados para a Série B em 2023, e na fase de grupos da Liberta, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians já garantiram vaga, falta uma vaga para a fase de grupos, e lembrando aí que o Flamengo já está classificado para a fase de grupos, que é campeão da Copa do Brasil e campeão da Taça Libertadores da América.
Bora falar então do que interessa agora, que é essa briga na última rodada pela Taça Libertadores da América e pela pré-Libertadores, né? 6 equipes entram em campo em busca desse objetivo. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, América, Fortaleza e a equipe do São Paulo Futebol Clube. Galera, é o seguinte, para Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo, eles ainda sonham para poder ir para a fase de grupos direto, né? Hoje a vantagem é do Atlético Paranaense. Para o Atlético Paranaense confirmar isso, basta ele vencer nessa última rodada o Botafogo em casa. Vencendo o Botafogo em casa, o Atlético Paranaense vai de forma direta para a fase de grupos da Liberta. Caso o Atlético Paranaense empate o seu jogo, ele já garante matematicamente vaga pelo menos na pré-Libertadores. Então o Furacão sabe que não pode é perder o jogo. Se caso ele empatar, ele vai ter que secar o Atlético Mineiro contra o Corinthians, que joga na Arena Corinthians no mesmo horário, de 16 horas, para não ser ultrapassado e o Atlético Mineiro sim jogar a fase de grupos e o Atlético Paranaense ter que jogar a pré-Libertadores. Então, matemática para o Furacão: vencer o Botafogo, classificado direto para a fase de grupos. Empatou, vai ter que secar o Atlético Mineiro. Perdeu, aí a situação pode complicar. O Atlético Paranaense hoje, que é o 6º colocado, ele pode cair para o 10º lugar em caso de derrota e ficar fora até da pré-Libertadores. Para que isso aconteça, ele tem que perder para o Botafogo, o Atlético Mineiro talvez só empatar já ultrapassa em caso de derrota, e se a América e Fortaleza vencer, o Atlético Paranaense estará eliminado, até com uma vitória do América ou do Fortaleza, o Atlético Paranaense estará eliminado. E o Galo, galera, o que o Galo precisa fazer nessa última rodada? O Galo está bem ameaçado de classificação, o Galo do Cuca. Se perder, a chance de ficar fora da Libertadores é gigantesca. O Atlético, se vencer, vai secar o Atlético Paranaense, né? Contra o Botafogo, para poder ir para a fase de grupo direto. Se caso o Galo empatar, ele precisa secar o Botafogo, porque automaticamente ele tem que secar o Botafogo para o Botafogo não ultrapassar ele na classificação. Mas ao mesmo tempo, se ele empatar e o Atlético Paranaense perder, ele vai ser beneficiado, né? Então esse jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo, de certa forma, beneficia um pouco o Atlético Mineiro. Só que, desde que, se o Atlético perder para o Corinthians na Arena Corinthians, aí o Atlético vai ter um problema muito sério. Porque se o América vencer, ele vai ultrapassar o Atlético no número de vitórias e tem que torcer para o Fortaleza também não ganhar a partida, que se ele ganhar vai a 15 vitórias e também ultrapassa o Galo. Ou seja, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro jogam por um empate para ir para a pré-Libertadores. Um empate garante na pré. Vitória garante a classificação, aí vai ter que ver quem vai estar na frente para ir direto para a fase de grupos. Agora, se eles perderem, a chance de eliminação é muito grande. Já o Botafogo tem uma campanha espetacular fora de casa e por coincidência tem essa decisão fora contra o Furacão. Joga pela vitória. Se o Botafogo vencer, ele automaticamente está classificado para a Libertadores. E digo mais, se o Botafogo vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Atlético Mineiro não vencer o Corinthians na Arena, automaticamente o Botafogo vai para a fase de grupos da Libertadores. É isso mesmo. O Botafogo, se vencer o Furacão na Arena da Baixada e o Atlético empatar com o Corinthians, é o Botafogo que vai para a fase de grupos. Em caso de empate, o Botafogo vai ter que secar a América e Fortaleza. Em caso de derrota, vai ter que secar também que o América não vença o seu jogo por 2 gols de diferença contra a equipe do... No caso, se o Botafogo empate, se ele perder, né, e o América empatar, pode ir para o saldo de gols, né? A vantagem hoje do Botafogo é de um saldo. Se ele perde por 1-0, ele fica 0-0. Aí vai para os gols pró. Hoje o Botafogo tem uma vantagem para os gols pró, mas ele tem que secar automaticamente o Fortaleza e assim por diante. Então, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Botafogo brigam ainda pela fase de grupos, mas se perderem, a chance de ficar fora até da pré-Libertadores é muito grande. Galera, América, Fortaleza e São Paulo só podem lutar agora exclusivamente pela pré-Libertadores, eles não lutam mais pela fase de grupos. Para o América só depende exclusivamente dele. Se o América domingo vencer o Atlético Goianiense no Independência, o América estará classificado para a pré-Libertadores. Por quê? Tem um confronto direto entre Atlético Paranaense e Botafogo. Então, independente do que aconteça, se o América vencer, ele vai passar algum dos dois. Se empatar, ele passa o Botafogo. Se o Botafogo ganhar, ele passa o Atlético Paranaense pelo número de vitórias. E se der empate, no caso ali também passa o Botafogo ali, no caso de vitória do Atlético Paranaense também. Então, para o América, só resta vencer. Se o América vencer, estará classificado. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para o Botafogo perder. E aí perder por uma diferença de gols um pouco maior, para ele poder passar pelo saldo de gols.
Em caso de derrota, ele fica pelo caminho. Aí lembrando, se ele empata, tem que secar também Fortaleza e São Paulo. Para o Fortaleza, a matemática também é um pouco mais complicada, tem que vencer o Santos na Vila Belmiro, a equipe do Fortaleza, o Leão do PC. Vencendo o Santos na Vila Belmiro, ele precisa secar tanto a América e Botafogo. Se o Botafogo empatar e o América também empatar e o Fortaleza vencer, é o Fortaleza que vai para a Taça Libertadores da América. Uma outra combinação interessante, casos de derrota de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Mineiro perder e o Fortaleza vencer, ele vai a 55 pontos. Alcança 15 vitórias e o Galo fica com 14. Ou seja, é o Fortaleza que ultrapassaria o Atlético Mineiro na última rodada, porque chegaria a 15 vitórias e o Galo ficaria com 14. Ou seja, ele sabe que vai ter um confronto direto entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza pode passar até mesmo o Atlético Paranaense numa soma de resultados. Vamos supor que o Botafogo vença o Atlético Paranaense e o Galo perca seu jogo, ele alcançaria 55 pontos, 15 vitórias. Ele tem mais vitória que o Atlético Mineiro e tem um saldo de gols melhor que o Furacão. Ou seja, pode acontecer do Botafogo ir para a fase de grupos, a América e Fortaleza se classificarem e o Furacão, vice-campeão da Libertadores, e o Atlético Mineiro, com o investimento que tem, ficarem fora. Você vê como essa última rodada do Brasileirão promete. E por último aqui, o São Paulo tem a tarefa um pouco mais difícil, tendo uma combinação de resultados incrível. São Paulo precisa vencer o Goiás em Goiânia, precisa torcer pelo empate do Fortaleza com o Santos na Vila no mínimo e torcer no empate do América com o Atlético Goianiense jogando em casa. É um sonho difícil? É, mas acho que ainda dá. E o mais importante, o Botafogo não pode nem empatar com o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. Se empatar, o São Paulo já estará eliminado. Então, para o São Paulo, o Botafogo precisa ser derrotado. E aí, galerinha, quem vai ficar com a última vaga na fase de grupos da Libertadores e os dois times que vão para a pré-Libertadores? É hoje que vamos descobrir. Abraço, valeu!